Bom, a gente vai resolver essa questão 23 do PAS da UEM de 2018, que vai falar um pouquinho sobre conjuntos numéricos, em particular os números reais, tá? Então, ele pede para a gente considerar os intervalos A igual a x pertencente aos reais, tal que menos 2 é menor ou igual a x menor ou igual a 3, e o B, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3. Pede para a gente assinalar o que for correto, tá? Bom, o que a gente tem que fazer primeiramente aqui é entender essa linguagem que está escrita aqui, que eu já comentei com vocês, né? Uma forma de representar conjuntos por meio de uma propriedade, e a gente vai transferir essa representação de propriedade para intervalo feito numa forma, digamos, geométrica, tá? Primeira coisa aqui que a gente tem é que o nosso x, ou os números, né, que a gente vai considerar nesse intervalo, ele pertence aos reais, ó. A gente já fez dois exercícios que pareciam os naturais e os inteiros, né? Bom, quem que são os números reais? A gente pode dizer que os números reais são praticamente os números, todos os números que a gente usa no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá? Então, ele vai ser formado pelos naturais, que a gente já viu que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai embora. Pelos inteiros, que são os naturais e os seus simétricos ou opostos, né? Então, vai ter lá o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, né? Vindo para o lado esquerdo, e os naturais, por isso que os naturais aqui acabam ficando contidos nos inteiros. E aí a gente tem os racionais, que são os números que podem ser escritos na forma de fração, tá? Então, os racionais, a gente representa eles geralmente da seguinte maneira: qualquer número que eu possa escrever nessa forma, A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero, tá? Mas na prática, a gente pode pensar que os racionais são todas as frações, sejam elas positivas ou negativas, tá? E que também podem aparecer escritas na forma de número decimal, os decimais finitos, né? Aqueles decimais que tem fim, ó, 0, alguma coisa e acaba, tá? E também os decimais infinitos, porém com dízima periódica, que você começa a repetir sempre o mesmo número, sempre igualzinho, indefinidamente, tá? Então, aqui a gente teria os racionais. E tem também os irracionais, que são aqueles números que não podem ser escritos na forma de fração. E que aí, geralmente, a representação deles é por meio de um símbolo, né? Por exemplo, π, que é o 3,1416, reticências, porém sem ter uma repetição padronizada, né? E as raízes quadradas também não exatas, como por exemplo a raiz de 2, raiz de 3, raiz de 6, raiz de 10, tá? Então aquelas raízes que não têm um resultado dentro dos números racionais. Se você juntar tudo isso daqui, os racionais e os irracionais, a gente tem os chamados números reais, tá? E aí, quando a gente vai representar, deixa eu até colocar aqui, ó, aqui estão os reais. Os reais é juntar tudo isso daqui, tá? Quando a gente vai representar os números reais, por menor que eu pegue o intervalo, eu vou sempre ter infinitos números reais entre eles. Vou dar um exemplo, ó. Vamos supor que você queira me dizer todos os números reais que tem entre o 1,2 e o 1,3. Você pode falar assim, vai ter o 1,21, 22, 1,20. É verdade, porém tem também o 1,200 e 1,202, e você pode aumentando aqui é, com, conforme for necessário, ou conforme, né, você puder pensar, quantas casas você puder depois da vírgula. E, inclusive, entre esses dois números aqui, você vai ter outros números também irracionais, tá? Então, para eu poder representar todos os números reais que tem entre 1,2 e 1,3, eu só consigo fazer isso por meio de uma representação gráfica. Então, eu marco ou coloco uma marcação para 1,2 e 1,3 e daí a gente faz como se fosse uma pintura, né? Dizendo que eu estou considerando todos os números que estão entre esses dois, tá? Se eu quiser incluir o 1,2 e o 1,3 também,
Aí eu marco aqui com uma bolinha fechada, tá? Então, quando eu faço assim, eu estou querendo dizer ó, que 1,2 e 1,3 também estão sendo considerados nesse meu intervalo, além de todos os números reais que estão entre eles, tá? Se eu não quiser considerar 1,2 e 1,3 no meu intervalo, aí eu deixo uma bolinha sem pintar, uma bolinha que a gente chama de aberta, tá? Mas de qualquer maneira, a forma que a gente tem para mostrar todos os reais que existe entre dois outros números reais é por meio dessa representação, digamos assim, pictória, né, gráfica. Então, com isso a gente consegue agora representar o nosso intervalo A e o nosso intervalo B, tá? Eu já deixei feito aqui uma retinha, que é aquela reta que vocês estão acostumados, né? A gente marca o zero como o ponto que separa os positivos dos negativos, né? E aí eu fiz a marcação de alguns números inteiros para servir como referência para o meu intervalo. Então, eu marquei 1, 2, 3, 4 à direita, menos 1, menos 2, menos 3 à esquerda, tá? Lembrando que é infinito tanto para parte positiva quanto negativa. Agora eu venho aqui e eu marco os meus dois limitantes, o inferior, que é o menos 2, e o superior, que é o 3. Com um detalhe, né? Se o nosso intervalo está usando o sinal de menor igual, então o menos 2 faz parte também desses possíveis valores de x, tá? Então eu deixo aqui no menos 2 uma bolinha fechada, pintado aqui, tá? Agora eu vou marcar o meu limitante superior, que é o 3. Vejam que o 3 também usou o sinal de menor ou igual. Então, quer dizer que o 3 faz parte desse intervalo aqui. Então, ele também deixa com uma bolinha fechada, tá? Agora, a gente vai pintar todos os valores que estão entre o menos 2 e o 3, ó. Só fazer isso aqui, ó. Prontinho, ó. Quando eu faço isso, eu estou representando todos os números que eu quero considerar. E a mesma coisa eu faço para o intervalo B, com a diferença que o intervalo B ele só tem um limitante inferior. Ó. Eu estou dizendo que o x tem que ser maior ou igual ao 3. Então, eu venho aqui, como eu vou comparar depois aqui nos itens, né? O intervalo A com o B, eu faço o B logo abaixo do A e coloco alguns números na mesma posição. Ó. Então, eu alinhei o 0, alinhei o menos 3 e o 3, tá? Se quiser marcar também os outros números, pode, mas aqui não é necessário. Então, vejam que eu vou deixar o 3 com a bolinha fechada, porque ele faz parte também do meu intervalo aqui B. E aí, eu vou pegar todos os x, todos os números acima dele, ó, maiores ou iguais. Maior ou igual a 3 é aqui vindo para a direita. Então, veja que o intervalo B, ele não tem um limitante superior. Ele começa no 3, porém não termina, né? Continua indefinidamente aí pela reta real. Bom, feito isso aqui, a gente agora pode ir para os itens, tá? O item 1, ele está falando que a raiz quadrada de 3 pertence ao A. Se você já souber de cabeça um valor aproximado para a raiz de 3, ótimo, vai facilitar a sua vida. Só que se você não souber, você consegue se virar bem também com um raciocínio bem simples, tá? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar aqui alguns números, né? Inteiros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, que já é o suficiente porque tem o número que eu quero, tá? Mas você poderia até ir mais adiante ou colocar só os números que têm raiz quadrada exata, tá? Ó. Então, o que que acontece? Eu sei que o 1, ele é menor que o 2, que é menor que o 3, que é menor que o 4, que é menor... Então, aqui a gente chama de ordem, né? De ordenação dos números, beleza? Bom, se eu colocar raiz quadrada sobre eles, essa ordenação ela não vai mudar. Ó. Raiz de 1 continua sendo menor que a raiz de 2, que é menor que a raiz de 3, que é menor que a raiz de 4, e assim por diante, tá? Bom, eu vou agora me ater só aos valores que me interessam, tá? Então, vejam bem. Tem alguns números aqui, dentre esses que eu coloquei, que tem raiz exata, tá? Quem seriam eles, ó? Seria o 1, o 4 e o 9, né? Claro que se a gente continuar aqui, o próximo que vai ter raiz exata é o 16, depois o 25, assim por diante. Mas eu vou ficar só nesse pedacinho.
Então, eu vou pegar só os números que têm raiz exata e o número que eu estou querendo estudar, que é a raiz de 3, olha só. Tá? Vou ignorar a raiz de 2 aqui, porque se eu ignorar a raiz de 2, a ordenação disso daqui não muda, tá? Raiz de 1 vai ser menor que a raiz de 3, que é menor que a raiz de 4, e assim por diante. Então, ó, quem que é a raiz quadrada de 1? Raiz quadrada de 1 é 1. Quem é a raiz quadrada de 4? Ó? Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 3 eu sei quanto que vale? Não, porque é um número irracional, não tem um valor exato. Só que eu sei que ele tem que continuar dentro desse intervalo aqui. Então, ele vai ser menor do que 1 e, aliás, maior do que 1, né? E menor do que 2. Porque ele era maior que a raiz de 1 e menor que a raiz de 4. Tá? Como a raiz de 1 e a raiz de 4 valem respectivamente 1 e 2, essa ordenação agora continua valendo para os resultados dessas raízes que eu conheço. Então, eu sei que o 1, aliás, que a raiz de 3, ela está entre 1 e o 2. Não sei exatamente, porém, já é suficiente para eu ver que qualquer número que está entre 1 e o 2, ó, vou fazer uma marcação qualquer aqui, tá? Então, qualquer número que esteja entre 1 e o 2 vai estar no meu intervalo A. Então, a raiz de 3, ela faz parte, sim, ela pertence ao meu intervalo A, tá? Então, correta. Agora, vamos para 2, que vai falar sobre logaritmo. A gente não estudou logaritmo ainda, porém, eu vou mostrar para vocês a definição de log, e vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Então, o que é o logaritmo? Eu vou fazer a representação aqui algébrica e explicar, tá? Então, você vai ter o log de um número A numa base B igual a um C, tá? Então, A, B e C são números. O que isso daqui indica pra gente, tá? Na verdade, ele indica que se você pegar esse número A, ele vai ser igual ao B elevado ao C. Então, o logaritmo nada mais é do que uma potência, uma exponencial, tá? E ela sempre vai seguir essa definição. É claro que depois tem alguns detalhes sobre qual o valor que você pode atribuir para o A e para o B, mas a gente trata disso uma outra hora. Mas toda vez que você trabalhar com logaritmo, você pode pensar dessa forma. Então, o que é o log de um número A numa base B igual a um número C? É quando o A é igual a este B elevado a este número C. Agora, é só a gente trocar aqui, ó, o sinal de igual pelo sinal de maior ou igual, o A pelo X, o B pelo 3 e o C pelo 1, tá? Ó, log de X na base 3 maior ou igual a 1. Então, como é que a gente resolve isso? A gente transforma numa potência ali, usando aquela definiçãozinha, ó. Então, vai ficar 3 elevado a, aliás, o x, né, ó, que vai estar no lugar do nosso a maior ou igual, em vez do igual, a 3, que está no lugar do nosso b, elevado a 1. E eu tenho certeza que vocês sabem resolver 3 elevado a 1, né? Então, o que ele está falando, ó? Aqui, desculpa, eu coloquei o x, né? O A e era o x. Deixa eu só apagar e colocar certinho para a gente não se confundir, tá? A gente está fazendo a troca ali dos símbolos da definição pelos que estão no exercício, né? Então, ficaria x maior ou igual a 3 elevado a 1. E vocês sabem que 3 elevado a 1 é 3, ó. Então, vejam que quando a gente resolve esse logaritmo, né? Essa inequação logarítmica, a gente chega exatamente no que vocês têm aqui no intervalo B, ó. O intervalo B é o conjunto solução da inequação log de x na base 3 maior ou igual a 1. Realmente, ó, quando a gente resolveu esse logaritmo, a gente obteve exatamente x maior ou igual a 3, que é o nosso intervalo B e também a solução daquela inequação logarítmica, então a 2 está correta, tá? Agora, a 4, na verdade, você não precisa nem resolver, tá? Olha só, ele fala, o intervalo A é o conjunto solução da equação x² menos x menos 6 igual a 0. Bom, não é mistério, né? Não é novidade para ninguém que uma equação de segundo grau, ela tem no máximo duas soluções, né? Dois números que a gente chama lá de x1
e x2, ou x' e x duas linhas, tá? Algumas vezes acontece de ter uma solução só, né? Quando x1 é igual ao x2. E tem algumas vezes também que não tem solução nenhuma. Só que ele está falando que todo o intervalo A é o conjunto solução. Se ele tivesse dito que o intervalo A contém o conjunto solução da equação, aí tudo bem, tá? Porque daí a gente poderia, né, considerar só esses dois números, se a solução aqui tivesse nesse intervalo, mas ele está falando que o intervalo A é o conjunto de solução. Então, é como se você estivesse afirmando que nessa equação de segundo grau aqui, você pudesse ter esses infinitos números aqui como solução, e não apenas duas soluções. Então, eu não preciso nem resolver essa equação, tá? Mesmo que o x1 e o x2 sejam números que estejam dentro desse intervalo, o que ele está falando aqui não é que o intervalo A contém essa solução. Ela está falando que o intervalo A é a solução. E aí isso está errado. Não preciso nem resolver a equação para saber isso, tá? Agora, se fosse uma inequação, que nem na número 2, aí sim, tá? Porque as inequações, elas podem ter como solução um intervalo real. Mas as equações, não. As equações vão ter números definidos como solução. Então, a 4 está incorreta já. Agora, a 8, ele está falando que a interseção com B é conjunto vazio, tá? Como que a gente faz interseção e união com intervalos como esse aqui, tá? Bom, não é complicado. É a mesma ideia da união de interseção que a gente fazia de conjuntos que têm elementos finitos, tá? Interseção é o que tem em comum entre o A e o B, tá? E aí, se eu olhar o intervalo A e o intervalo B, a gente percebe que eles têm um número como valor comum, que é o 3, ó. O 3, ele faz parte tanto do intervalo A quanto do intervalo B. Vejam que abaixo do 3, eu tenho valores para o intervalo A, mas não para o B. Acima do 3, eu tenho valores no intervalo B, mas não tenho A. O 3 é o único número que faz parte dos dois intervalos ao mesmo tempo. Então, se eu for fazer a interseção do conjunto A com o conjunto B, eu teria como resultado o número 3 e não o conjunto vazio, tá? Detalhe, se um dos dois intervalos aqui, ou o A ou o B, tivesse a bolinha aberta no 3, aí esse item 8 estaria correto, tá? Porque daí eles não teriam nada em comum. Então, 8 é falso, está incorreto. E na 16 e última, ó, ele fala assim, para todo x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a 3, tem-se que o x pertence à união com B. Basicamente, o que ele está querendo dizer é que se eu fizer a união com B, eu vou ter a possibilidade de pegar qualquer número menor ou igual a 3, tá? Então, antes da gente analisar essa parte aqui, vamos analisar a união do A com o B, tá? Eu vou fazer a união do A com o B aqui para cima, tá? Só para não precisar apagar essa escrita aqui da número 1. Como é que a gente faz a união de dois intervalos? Deixa eu só mudar a cor aqui. A união é você juntar tudo, né? Num conjunto só. Então, como é que eu junto intervalos desse tipo, né? Bom, você basicamente vai pegar o limitante inferior extremo dos dois conjuntos, no caso aqui é o menos 2, ó. Tá? Então, o menos 2, ele faria parte aqui da minha união. E eu pego o maior limitante superior dos dois conjuntos, ó. Vejam que o limitante superior do A é o 3, mas o B, ele ultrapassa o 3, ele continua indefinidamente. Então, significa que juntar o A com o B seria eu pegar do menos 2 ao 3 e depois do 3 para qualquer valor acima dele, infinitamente aqui para a direita. Então, o meu intervalo A união com B, ele teria como limitante inferior o 2 negativo,
pegando até o 3 e aí continuaria infinitamente, porque se eu juntar essas duas partes aqui, é como se eu estivesse juntando, tá? Ó, juntando tudo num balaio só. Eu pegaria todos esses números aqui que eu indiquei em amarelo, né? Vou até marcar aqui, ó, A união com B. Então, quem que é o A união com B? É qualquer número x, eu vou escrever aqui, tá? Ó, qualquer x que seja maior ou igual a menos 2, ó. Esse é o meu conjunto A união com B, certo? Tem só o limitante inferior. Ele está falando que qualquer x que eu pegue menor do que 3 ou igual a 3, esse x vai estar na união. Isso é uma mentira, ó. Porque vejam, se eu pegar o menos 3, o menos 3 é um número que é menor do que 3, certo? Ele não está fazendo parte desse intervalo aqui da união do A com o B. Portanto, o 16 também está incorreto, tá? Aí, deste modo, a gente pode concluir aqui na nossa questão, né, que a somatória teria que resultar em 3.